Ok, pessoal, estamos de volta, né? Agora já com a professora Carol, eu abri o programa falando sobre a participação dela e por que ela estaria aqui. E aí, antes de eu passar para a Carol, eu quero mais uma vez deixar claro aqui, vereador Amós, já te chamei várias vezes. O programa está aberto a hora que você quiser vir aqui. As coisas acontecem. Ontem aconteceu um fato na Globo. Eu raramente assisto a TV. Eu vejo muito TV, eu vejo filmes. Meus filmes, minhas séries que eu gosto, gravo, tem filme pra caramba gravado, e um ou outro programa pontual assim que eu assisto. E futebol, naturalmente, né? Eu acho que o futebol, a Globo, inclusive, é imbatível no futebol. Mas ontem, a Globo cometeu um erro, em que isso acontece, gente, programa ao vivo acontece. Quantas vezes eu já não cometi um erro aqui ao vivo, né? Ontem o jogo do Vasco estava 2-1 Vasco. O Vasco tinha acabado de fazer um gol. O Vasco acabou de fazer um gol e o time adversário, o Cruzeiro, foi lá e, pumba, fez um outro gol. E o jogo terminou. E aí teve uma festa muito grande dos jogadores do Cruzeiro. Todo mundo festejando. Pô, aí o Luiz Roberto, narrador da Globo, falou, pô, como é que está festejando se perderam o jogo? Estava 2-1 Vasco, eles perderam o jogo. Estão festejando porque fizeram um gol. E aquilo foi o comentário o Roger Machado também comentando, o comentário foi crescendo, né? Em cima de tanta festa e o repórter tentando interromper a conversa dos dois, né? Então ele chamava Luiz Roberto, aí do Roberto, pô, não, vamos lá. Luiz Roberto, o jogo não foi 2-1 Vasco, foi 1-1. Ué, mas o que aconteceu? O Vasco fez 2 gols. E aí ele errou naquele momento e ficaram falando durante alguns minutos, em que o Vasco tinha ganho o jogo por 2-1. E o jogo foi 1-1. Só que o gol do Vasco aconteceu e foi anulado minutos depois. E a câmera não mostrou a anulação do gol. E aí o Luiz Roberto, o apresentador, o narrador, entendeu que o jogo tinha terminado 2-1. Então, esse tipo de coisa acontece. O que você tem que fazer imediatamente quando você falha, quando você erra? Imediatamente você tem que levantar a bandeira e pedir desculpas. Olha, errei, falei um enorme de uma burrada, me desculpe, eu já fiz isso aqui. Fiz uma enorme de uma burrada. Tá? E não deixar a coisa crescer. E quando você for se corrigir, também tem que saber se corrigir. Porque muitas vezes, quando você vai se corrigir, a coisa fica pior ainda. Então, é melhor parar, refresca a cabeça, espera alguns minutos, e aí você vai e corrige o erro que você cometeu e que qualquer um pode cometer. Eu quis deixar isso aqui, falar sobre isso, inclusive fazendo uma comparação com o jogo de ontem, em que foi em rede nacional, porque eu vou entrar num tema agora com a professora Carol, que hoje abri falando sobre ela, né? Falei do trabalho que ela faz no CIA, que é uma enorme de uma professora, uma pessoa queridíssima por todo mundo, militante política, faz uma coisa que a mulherada deveria fazer, que era tomar um partido e lutar pelo seu ideal. Tá? Bom dia, Carol. Bom dia, Hélio. Para cima. Bom dia, Hélio. Bom dia aí a todos os nossos espectadores. É um prazer sempre enorme estar aqui conversando com você. Te agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui e te agradecer o espaço para estar falando, né, de um tema tão importante, que é a luta contra o preconceito, né, no nosso país e na nossa cidade. Então, agradecer aqui a oportunidade de estar podendo conversar e dialogar com você e com os telespectadores. Preconceito até em tudo, né, Carol? Eu acho que o Brasil, nosso país, é muito preconceituoso e hipócrita. Porque as pessoas chegam e dizem, não sou, no caso LGBT, o meu cabeleireiro, tem sempre um cabeleireiro. O cabeleireiro é sempre um amigo. Né? Então, só isso eu já acho que é só em falar isso eu já acho que é uma forma de preconceito. Tá? Mas quem tem que falar é você, não sou eu.
Não, Hélio, te agradecer aqui a oportunidade para falar dessa temática, né? Sobre o que ocorreu aí na última sessão da Câmara dos Vereadores, do dia 31 de agosto, na qual o vereador Amós Laurindo, do DEM, né, proferiu em plenário discursos muito intolerantes, né, que ofenderam muito a nós, né, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, ao ele associar, né, a nossa identidade a algo como se fosse uma doença, é algo muito sério. Isso me atingiu muito, sabe? Porque eu fiquei extremamente magoada, triste. Isso é uma forma de preconceito enorme, sabe? Porque eu não sou doente, sabe, Hélio? Eu não sou doente. As pessoas LGBTs não são doentes, não possuem distúrbios, né? O vereador utilizou uma palavra que não se usa mais, que é a palavra homossexualismo, né? Porque o ismo justamente é um sufixo aí que determina doenças, né? Como, por exemplo, o alcoolismo, né? E, na verdade, ser LGBT não é nenhuma doença. Pelo contrário, é normal. Como você mesmo falou, todos nós temos na nossa família, né, pessoas LGBTs, porque a coisa mais comum do mundo é você ser LGBT. A diversidade humana é algo riquíssimo e faz parte, né? Agora, por conta do preconceito e da intolerância, às vezes a gente acaba não aceitando a pessoa do jeito que ela é, né? E isso é uma violência muito grande, porque quando a gente fala em orientação sexual, Hélio, a gente está falando de algo que não é uma opção sexual. A gente mudou esse termo, né? Porque se fosse uma opção sexual, com certeza, e falo por mim, né, por ser uma mulher lésbica e ter sofrido lesbofobia a minha vida inteira, com certeza eu ia querer nascer heterossexual, porque é mais fácil, porque a sociedade aceita mais as pessoas héteros, né? Então, é óbvio que eu ia querer escolher ser uma pessoa heterossexual, mas não é uma escolha, né? É uma orientação sexual, é uma pulsão de um desejo que a gente vai desenvolvendo a nossa identidade a partir daí, e pelo fato da gente criminalizar, muitas vezes, não aceitar, né, quem a gente a gente acaba cometendo violências contra a gente, né? A primeira aceitação é você se aceitar. Primeiro, você entender que você é uma pessoa que gosta de uma pessoa do mesmo sexo, né? A gente não vê referências aí, a gente cresce achando que a família normal é o homem com a mulher, né? Que ser heterossexual é o normal. Então, a gente já não consegue encontrar referências, né, na sociedade. A gente não tem muitos filmes, não se fala, né? As pessoas acham que é algo errado, aí você reprime, né? Eu acho que agora até já se fala muito disso. Sim, a gente já tem, graças à luta do movimento filmes, LGBT, novelas, essa geração, eu falo para os meus alunos, né? Eu falo para os meus alunos que eles se assumem muito mais, eles se sentem muito mais confortáveis de estar falando isso publicamente, para a sua família. Eu, inclusive, agora acabei de voltar do CIA, tive um aluno que falou assim para mim: professora, eu gosto muito de você, te dou todo o apoio aí na luta contra a homofobia na cidade, e eu queria te dizer que eu sou um homem gay. E ele com 17 anos de idade. Aí eu perguntei para ele: você já falou para a sua família? Ele falou: eu falei para o meu pai, mas ele não aceitou muito bem, ele chora, ele não aceita, ele diz que os outros, o que os outros vão falar, fica querendo me empurrar garotas, né? E quando a família faz isso, tem que entender que é uma violência contra nós, pessoas LGBTs, porque o nosso desejo, Hélio, é uma coisa muito... Eu não vou falar que é totalmente individual, porque o nosso desejo também é social, mas é uma coisa muito do âmbito do indivíduo, né? Eu falo isso, que você sendo uma pessoa heterossexual, eu não posso te obrigar a gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Não vai rolar. Por quê? Porque não é o seu desejo. Da mesma maneira que, para nós, né, pessoas lésbicas, homossexuais, você não tem como obrigar a gente a gostar, impor uma sexualidade para a gente. Né? Por quê? Porque o nosso desejo é nosso. A gente, sabe, tem um desejo afetivo que é particular de cada um, e isso tem que ser respeitado. Por mais que você ache que é um crime, que é um pecado, que você não concorda. Então, muitas vezes, a violência contra nós começa dentro de casa, né? Com os pais não aceitando. E aí a gente se reprime, a gente acha que a gente está errado, a gente tenta forçar a barra de se relacionar com pessoas do outro sexo. Muitos entram em depressão por causa do preconceito, né? Se acham mesmo doentes, errados, começam... inclusive, a tentativa de suicídio. A gente, inclusive, Hélio, estamos no Setembro Amarelo, né? Um mês de falar do suicídio. A taxa de suicídio entre a população LGBT é 3 vezes maior
do que a taxa, né, de suicídio entre pessoas heterossexuais. Inclusive, as estatísticas de morte de pessoas LGBTs, a gente tem um índice elevado de suicídio, né, de pessoas LGBTs, pessoas homossexuais, lésbicas, bissexuais, pessoas trans, que cometem o suicídio, e esse suicídio tem muito a ver com a intolerância e o preconceito que se fomenta na sociedade, né? A não aceitação contribui para que nós não nos aceitemos e a gente cometa até atos de agressão à nossa vida, né? Então, isso é algo que a gente precisa discutir. A gente tem aqui no Brasil, Hélio, Brasil é o primeiro do ranking mundial em assassinato da população LGBT, tá? E essa taxa, gente, é principalmente 80% das mortes são de travestis pretas e periféricos, porque a gente tem que fazer esse recorte também, né? Tem um recorte aí, né, forte, a gente tem que discutir o racismo nesse cruzamento com a sexualidade, com a orientação sexual e identidade de gênero. A gente tem que discutir condição social também, que importa, né? Mas o Brasil também, Hélio, é um dos países que tem menos políticas públicas para nós, né? A gente fez pouquíssimos avanços nos direitos conquistados pelas pessoas lésbicas, gays, bissexuais e travestis, né, pessoas trans. A gente tem pouquíssimos direitos. Aliás, não temos o legislativo regulamentando, seja a nível municipal, seja a nível estadual, né, seja a nível nacional. Então, o que a gente tem são regulamentações do judiciário. Inclusive, em 2019, a gente teve aí o judiciário aprovando a criminalização da LGBTfobia por omissão do legislativo, né? E, na verdade, ele equiparou o crime de racismo, o que não é suficiente, porque a gente sabe que o racismo é diferente, né, de preconceitos relacionados à identidade de gênero ou à orientação sexual, mas foi o mínimo que o STF conseguiu fazer, pois ele precisava dar conta de um problema gravíssimo, que é, né, o número exorbitante de assassinatos e mortes de pessoas LGBTs no país, né? Então, essa omissão do Estado brasileiro em legislar para garantir os nossos direitos, e eu não estou falando de direitos de privilégios. Eu estou falando de direitos básicos que as pessoas cis héteros já possuem. É o direito à vida, sabe? É o direito à moradia, é o direito ao trabalho, é o direito à saúde, é o direito à educação. São direitos básicos que precisam ser garantidos. Isso é dar cidadania plena, né? A gente não quer privilégios, a gente quer os mesmos direitos, porque nós não temos, né? Então, essa omissão do Estado brasileiro, ela também é um reflexo do preconceito que acomete os nossos gestores, as nossas autoridades políticas. Carol, eu ia te perguntar isso, você está buscando privilégios. Eu ia fazer uma pergunta, né? Se a busca é por privilégios, você já me respondeu que não. O que eu acho é que existe aqui no Brasil, isso, é claro, é evidente, não precisa eu estar aqui repetindo isso, um preconceito contra tudo. Você vai do negro ao pobre, ao gordo, ao LGBT+, enfim, um preconceito contra tudo. Existe dentro desse preconceito uma hipocrisia muito forte. Então, aí vai a pergunta a você. Não seria, talvez, uma forçação você... Não, porque a gente tem direito, e as pessoas entendem que vocês, não é o meu caso, lógico, né? Não é o nosso caso, que vocês estão querendo direitos que as outras pessoas não teriam? Hélio, sabe o que acontece? É porque a gente vê aí a conquista da luta do movimento LGBT, né? O movimento LGBT, que é a luta organizada das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, né, e transgêneras, ele foi o último a se consolidar, né? Então, a gente vê o movimento de mulheres que lutou e que conseguiu garantir o voto. Você tem um movimento negro também, né, organizado na luta pelos direitos. Está respondendo o que eu queria ouvir. E nós fomos os últimos a nos organizarmos politicamente, né? Então, data de 1969, o surgimento do movimento LGBT no mundo, é o que ficou conhecido como Revolta de Stonewall, foi quando teve uma batida policial num bar LGBT lá em Nova York, porque era proibido, né? Primeiro era proibido se vestir de mulher, era proibido ser homossexual, ser lésbico, você era levado preso, né? Então, já não aguentando mais as batidas policiais, a comunidade LGBT se levanta. E, a partir dali, você tem a primeira parada gay do mundo, que é a parada do orgulho, que reivindica direitos. E, de lá para cá,
né, nós tivemos aí uma organização grande do movimento LGBT. Né? No Brasil, a gente estava num regime militar, então a gente tem, né, a não expansão dos direitos civis, então você tem a repressão dos movimentos sociais, inclusive o movimento LGBT, mas mesmo assim ele surge em 1983, que é quando ficou conhecido o levante de Stonewall aqui no Brasil, lá no Ferros Bar, né, que teve a primeira grande atenção da mídia. E de lá para cá, a gente tem organizado, né, a gente, inclusive aqui no Brasil, a gente tem a maior parada do mundo, que é a Virou parada uma de São grande Paulo. festa, uma lindíssima festa. Sim, mas é para além de festa, né, Elis? É importante, Não, eu sim, falo isso lógico, ali é uma reivindicação. Para os meus companheiros de luta, que a gente não quer só festa, a gente quer direitos. Né? Eu, quando coloco festa, é porque realmente ficou bonito. Ele é bonito, o evento. E ele quer dizer o seguinte: oi, ó, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu entendo assim. Sim, total. E a gente vem se organizando para ter essa expansão dos direitos. Né? E aí eu acho que o que as pessoas falam de privilégio é que a gente começou a sair do armário com orgulho, porque a gente se escondia. Né? Eu até mesmo, quantas vezes eu não menti? Eu troquei, falava que tinha namorado ao invés de namorada, porque eu tinha medo de ser mandada embora, eu tinha medo de sofrer lesbofobia. Então, a gente se esconde. Mas a gente cada vez mais vê as pessoas LGBTs saindo do armário com muito orgulho. Né? Então, é a frase que as pessoas falam: tudo bem, você pode ser gay na sua vida privada, mas eu não preciso ver enquanto sociedade. Não, não é isso. Você não se choca com uma imagem de violência, como a gente viu essa semana, do policial militar, né, chutando, agredindo uma mulher preta periférica lá em São Pedro. Né? Nada justifica uma agressão policial daquela. A gente não se choca com uma cena dessa, mas a gente se choca com uma cena de amor, com um beijo. Porque a gente está falando de amor, Hélio. A gente está falando de amor. E o que a gente quer propagar é o amor, é o respeito acima de tudo. Somos todos iguais. Somos seres humanos, como todos, temos direitos. Né? E aqui eu quero saber quem que não conhece uma pessoa LGBT. Sabe? A gente está aí na normalidade. A gente é professor, a gente é advogado, a gente está em todos os espaços, só que a gente não tem os nossos direitos garantidos. Né? Então, a gente faz uma luta para que a gente tenha os nossos direitos. E, inclusive, Hélio, foi uma das primeiras grandes conquistas do movimento LGBT a retirada da homossexualidade da lista de doenças. Lá em 1990, tanto é que no dia 17 de maio, é uma data importante para nós, a gente comemora a luta contra a LGBTfobia no mundo inteiro, né? A luta contra o preconceito relacionado à nossa orientação sexual e à identidade de gênero no mundo inteiro. Né? E foi uma grande vitória, né? A gente ser retirada aí do rol de doenças. Né? É óbvio que a gente já teve alguns avanços, mas os avanços são muito tímidos. Né? Reflexo disso é que nós não temos nenhuma legislação e nenhuma política pública, inclusive, Hélio, aqui no município. A gente não tem nenhuma lei, a gente não tem nenhum programa de governo do Vinícius Claus voltado para a população LGBT. É como se a gente não existisse no mapa. Então, a gente não sabe quem nós somos, quantos nós somos. E se a gente não sabe quem a gente é, quantos nós somos, o que a gente precisa, quais são as nossas necessidades, significa dizer que se a gente não aparece no mapa para o Estado, significa dizer que você não precisa pensar política pública. Por que teria que ter uma política pública para a população LGBT? Porque a gente não tem direitos básicos, como, por exemplo, o direito à vida. A expectativa média de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, enquanto que a expectativa de vida da média da população brasileira heterossexual é de 75 anos de idade. Então, a gente precisa preservar a vida das pessoas trans. Nós não temos direito ao trabalho. Ao trabalho. Né? A gente, muitas vezes, nós não conseguimos trabalho por causa da nossa imagem, porque você é muito masculina, ou porque você é muito afeminado, ou porque você é uma pessoa trans. E aí, isso principalmente acomete as pessoas trans e travestis que acabam tendo que recorrer à prostituição para sobreviver. Né? Então, e é o que acontece aqui em Teresópolis? É o que acontece em Teresópolis, né? Muito, inclusive, todo o meu apoio e solidariedade, que eu acho que, inclusive, a gente precisa começar a debater também sobre os direitos dessas mulheres. E a gente não tem direito à saúde, né? Porque quando a gente chega, eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu já não cheguei no ginecologista e os ginecologistas eles não estão preparados para receber o corpo de uma mulher lésbica. Né? A primeira coisa que pergunta, você usa camisinha? Aí você fala, cara, eu não transo com homem. Só que, ao mesmo tempo, você fala, existe camisinha feminina. Quem aqui sabe que existe camisinha feminina para proteger o sexo entre duas mulheres? Existe. Mas você não vê ponto de venda, você não vê campanhas do governo. E aí, enquanto isso, mulheres lésbicas não têm
a orientação sobre como se preservar e se proteger de doenças sexualmente transmissíveis e acabam sendo acometidas pelo HPV, pela hepatite, né, por falta de informação. Os profissionais da saúde não são treinados para discutir, por exemplo, o corpo de um homem trans, porque homens podem engravidar, eles não estão acostumados, não estão acostumados a receber o corpo de uma mulher travesti. Então, direito à educação, por exemplo, quantos alunos meus já não tiveram que largar a escola por conta do preconceito, da homofobia, da transfobia. Né? Então, a escola é um espaço de bullying, onde muitas vezes começa a perseguição, porque Carol. você é viado, porque você é sapatão. Então, só para concluir, são esses direitos que a gente quer. Né? Quando a gente está falando que a gente precisa ter uma atenção básica à saúde das pessoas LGBTs, não é privilégio, é porque a gente não tem. A gente quer um mínimo que as outras pessoas heterossexuais já têm. Quando a gente fala que a gente precisa de uma política que combata os preconceitos dentro da educação e que promova a diversidade sexual, é porque a gente tem o preconceito e a homofobia sendo reproduzida dentro da escola. E essas crianças, esses adolescentes, saindo da escola por causa do preconceito. E assim, você pode concordar ou discordar, mas não vão deixar de existir pessoas lésbicas, gays, bissexuais e travestis, porque sempre existiu na história da humanidade. E nós não somos anormais, nós não somos diferentes, nós somos pessoas normais, saudáveis, que precisamos não só ser respeitadas, tá? A gente precisa de direitos acima de tudo. O respeito é o básico da convivência humana. A gente quer mais, a gente quer direito à vida, direito à saúde, direito a uma cidadania plena. É o que a gente precisa. Carlos Martins está assistindo a gente. Um abraço, Carlos Martins. Maria Rezende, Marilene. Bom dia, minha amiga linda, bairro dos Funcionários, para você. Maurício Capistrano, parabéns pela sua luta, Carol. Teresópolis é uma cidade muito preconceituosa. Temos que reverter isso, lutar contra o ódio e o preconceito. Força aí, Carol. Márcio Dias também assistindo. Eu preciso entrar no caso do vereador Amós. Eu tenho um bloco de comercial agora. Eu preciso falar do caso Amós e também queria falar sobre as igrejas, que está incluído dentro disso, dentro do caso do Amós. Deixa eu falar com vocês sobre a Serra Med. A Serra Med agora está em Teresópolis, aqui pertinho da prefeitura. Serra Med, perto da prefeitura, em frente à antiga SEDAI, ao lado do antigo cinema Alvorada, hoje é a Igreja Universal. Então ali tem a Serra Med. E também vem aí uma nova promoção da Original Drogaria, né? Na sexta-feira a gente sorteou o mixer e vem aí uma nova promoção da Original Drogarias. Rapidamente para o comercial a gente volta.